Receber aqui no Sindicarga o senhor Luiz Firmino, que é o presidente do Instituto Estadual do Ambiente. A gente vai iniciar uma pequena entrevista aqui no nosso site. Senhor Firmino, eu queria que o senhor falasse qual a importância dessa parceria estabelecida entre o INEA e a FETRANSCARGA, o Sindicarga, em relação ao programa Fumaça Preta, e qual o histórico dessa relação das autoridades ambientais do Estado com o setor do transporte de carga? Olha, essa parceria nós entendemos como fundamental, porque o controle ambiental até hoje tem um histórico de uma relação de fiscalização e de fiscalizado. E não é uma relação de sucesso, porque você fiscaliza uma, duas ou três atividades, enquanto tem milhares por aí sem ser fiscalizadas. Então você acaba não atingindo um controle efetivo. Essa ideia de trabalhar parcerias com setores organizados, né, como é o caso do Sindicarga e da FETRANSCARGA, que organizam o setor, é muito melhor para a gente. Nós estamos hoje credenciando a FETRANSCARGA a fazer os exames dos veículos para poder aferir a questão da fumaça, do grau de fumaça negra e de poluição que eles estão causando. E o próprio setor se organiza e, ao invés de pegar um, dois, três no varejo, pega o coletivo inteiro e se autocontrola. E, obviamente, a gente tem mecanismos para estar fiscalizando se está sendo bem feito ou não. Então, é fundamental para que você realmente alcance os resultados que se espera e, ao mesmo tempo, envolva a conscientização do próprio setor nesse processo. Então, isso aí hoje para o INEA é fundamental. É a mentalidade que o INEA quer empregar, é um exemplo para o Estado hoje trabalhar dessa forma. Perfeito. Muito se fala atualmente em alguns projetos de grande impacto ambiental que estão acontecendo aqui no Rio, como o Comperj, o CSA, que o senhor citou no almoço, por exemplo. Como o setor de transporte de cargas pode contribuir para minimizar o impacto desses empreendimentos? Olha, você tem uma série de questões que envolvem esses grandes empreendimentos, né? Você tem questões ligadas pontualmente à própria emissão, no caso de poluentes atmosféricos ou mesmo de efluentes líquidos que cada atividade dessa vai gerar e que o licenciamento ambiental trata de mitigar, ou seja, de definir o que tem que ser feito para evitar que você ultrapasse ou viole padrões de regras. Mas mais importante do que isso, é importante que você tenha um conhecimento do entorno desses empreendimentos, conhecimento da bacia aérea, da bacia hidrográfica, para que você possa determinar que, às vezes, mesmo não violando o padrão, a gente pode estar contribuindo para transformar o ar naquela região pior do que ele já possa estar ou piorar a qualidade. Então, trabalhar essa visão mais sistêmica e de entorno é fundamental. E, obviamente, o setor de transporte, ele guarda íntima relação com isso, porque você tem rodovias cortando todos esses complexos e também haverá escoamento e chegada de material a esses complexos através de veículos de carga. Então, esse conhecimento é importante, porque aquele empreendimento, o simples fato dele existir ali, vai provocar um afluxo maior, né, tanto da chegada quanto da saída de veículos lá, e isso precisa estar dentro de um contexto de entendimento. Então, atuar de forma integrada e conseguindo ter essa visão maior é fundamental para uma sustentabilidade. Ou então você se fecha numa única questão e quando você vê o resultado é ruim. Então é muito importante que a gente esteja trabalhando esses dados e partilhando essa informação com todos que de alguma forma estão envolvidos. Doutor Firmino, um outro problema tratado aqui no almoço com os transportadores e que é conhecido no Rio são as empresas que fazem transporte de cargas perigosas de forma irregular. Existem aquelas que fazem de forma legal, mas existem outras que atravessam, né, as rodovias do Estado, de forma irregular. Como a entidade, como a FETRANSCARGA, o Sindicarga, pode contribuir para combater essa irregularidade? Então, mais uma vez, se a gente for tentar combater só pelo mecanismo de comando e controle, nós vamos montar uma barreira aqui, uma barreira ali, fiscalizar um aqui, fiscalizar o outro ali. Então, atuar com inteligência é fundamental. Hoje mesmo eu lancei aí um desafio, o INEA está montando agora uma sala de situação, deve ficar pronta agora até dezembro, que vai concentrar informações online, as mais diversas do estado inteiro, questões ligadas à poluição atmosférica, hídrica, enfim, de todo o nosso estado, e por que não a gente ter um monitoramento do transporte de cargas também online, a gente saber o que está transitando dentro do estado. Obviamente, a gente vai ter maior velocidade em conhecer o que é legalizado, porque eles vão estar aparecendo na tela e com muita clareza nós vamos poder identificar o que é ilegal.
e, obviamente, coibir esse tipo de atividade. Então, é um embrião ainda que a gente lançou hoje, mas que eu acho, tenho certeza que pode dar também uma bela parceria amanhã para que a gente possa realmente fazer um controle efetivo do transporte irregular de carga perigosa. Ok. Para terminar, daqui a 7 anos vão ser realizados os Jogos Olímpicos, né? Rio 2016. O que o governo do estado vislumbra como uma melhoria possível no setor de transportes em termos de emissão de poluentes? Olha, você tem aí uma série de possibilidades e de aspectos para analisar essa questão que você coloca. Aquela que mais nos diz respeito, que é a questão ambiental, medidas como a que nós estamos tomando hoje, que melhoram e controlam, né, a eficiência e o padrão de lançamento da descarga que vai para a atmosfera dessa atividade, assim como nós estamos fazendo também para veículos de passeio do ciclo Otto, não só para esses do ciclo diesel, mas para o ciclo Otto, e também para os veículos como ônibus de transporte coletivo, nos colocam numa condição de controle melhor e de melhoria da qualidade atmosférica do Estado, que é um compromisso do governo do Estado com o COI. No momento em que a cidade foi escolhida, a gente tem que atingir algumas metas. Então, nós vamos ter uma contribuição efetiva desse trabalho que está sendo feito aqui para com as metas da Olimpíada. Mas é claro que existem outras ações aí que envolvem transporte de massa, que o governo está estudando, não são ligadas necessariamente direto à área ambiental, mas vão também passar por nós para a questão do licenciamento e que podem também melhorar algumas situações. O importante é que a gente, tendo um controle dessas descargas atmosféricas no estado todo, a gente pode definir também coletivamente situações onde a gente precisa ter mais cuidado, de repente modificar horários de trânsito de cargas e situações em que a gente tem uma maior tranquilidade, um maior conforto e não haveria problema. Então, acho que todas essas questões precisam estar na ordem do dia para que a gente realmente cumpra as metas aí que nós estabelecemos com o qual tenhamos um ar de boa qualidade para o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Muito obrigado.